Você já tentou ler a Bíblia e ficou perdido, sem saber onde uma história termina e outra começa? Já se perguntou qual é a real ordem dos acontecimentos? Quem veio antes? Davi ou Moisés? E onde entra Jesus nessa linha do tempo? Se você sente que a Bíblia parece um quebra-cabeça embaralhado, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai montar essa história do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, sem enrolação, com explicações visuais, mapas animados e uma narrativa que faz tudo finalmente fazer sentido. Em poucos minutos, você vai ter clareza total sobre a jornada bíblica, entender como os livros se conectam e sair daqui dominando a estrutura da Bíblia como nunca antes. E no final, ainda te mostro um mapa visual exclusivo que resume tudo em uma única imagem. Então, se liga, porque esse vídeo vai te dar a base que faltava para estudar, debater ou simplesmente entender a Bíblia de um jeito que ninguém te explicou antes. Para começar, tem uma coisa que quase ninguém te conta. A Bíblia não está organizada em ordem cronológica. Isso mesmo. Ela foi dividida por tipos de livros e não por sequência histórica. Por isso você lê Gênesis, depois pula para Salmos e de repente está em Apocalipse sem saber como chegou lá. Temos livros da lei, livros históricos, poéticos, proféticos, os evangelhos, as cartas e, claro, o Apocalipse. O desafio é que os eventos desses livros muitas vezes acontecem em paralelo ou se sobrepõem no tempo. Mas calma que agora a gente vai reordenar tudo de forma clara, como se fosse uma linha do tempo contínua. Tudo começa em Gênesis com a criação do mundo. Deus cria os céus, a terra, os animais e o ser humano. Logo depois vem a queda de Adão e Eva, a história de Caim e Abel e a corrupção da humanidade, que leva ao dilúvio nos tempos de Noé. Depois disso, a humanidade tenta se unir e construir a Torre de Babel, e Deus confunde as línguas. Em seguida, Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele, que dele sairia uma grande nação. E é aí que começamos a acompanhar a linhagem patriarcal. Isaque, depois Jacó, que tem 12 filhos, entre eles José, vendido como escravo e que acaba no Egito, onde se torna governador. A família de Jacó se muda para lá por causa da fome. É assim que termina o livro de Gênesis, com o povo de Israel vivendo no Egito. Com o passar do tempo, o povo hebreu se multiplica e acaba sendo escravizado pelos egípcios. É quando nasce Moisés. Ele é chamado por Deus para libertar os israelitas e conduzi-los até a terra prometida. Essa jornada, cheia de milagres como as pragas do Egito e a travessia do Mar Vermelho, é narrada em Êxodo. Depois vêm os livros de Levítico, Números e Deuteronômio, que trazem leis, regras de convivência e o registro da longa caminhada pelo deserto. Esse período forma a base da identidade do povo de Israel como nação. É aqui que Deus entrega os 10 mandamentos e estabelece a aliança com o povo no Monte Sinai. Após 40 anos no deserto, é Josué quem lidera a entrada do povo na terra prometida. A conquista de Canaã é marcada por batalhas e promessas cumpridas. Depois que Josué morre, o povo vive um período conturbado, governado por juízes, líderes levantados por Deus em tempos de crise. É um ciclo repetitivo. O povo se afasta de Deus, é oprimido por inimigos, se arrepende. Deus levanta um juiz, eles são libertos. E logo tudo se repete. Entre esses juízes se destacam Débora, Gideão e Sansão. Esse período vai até o nascimento de Samuel, o último juiz e o profeta que prepara o povo para uma nova fase. O povo começa a pedir um rei, querendo ser como as outras nações. Deus atende e o primeiro rei é Saul. Depois vem Davi, o famoso derrotador de Golias, e em seguida seu filho Salomão, conhecido por sua sabedoria e por construir o grande templo em Jerusalém. Esses 3 reis governam o chamado Reino Unido de Israel. Mas após a morte de Salomão, o reino se divide em 2, Israel ao norte e Judá ao sul. A partir daí, a história se torna mais turbulenta. Os 2 reinos seguem caminhos diferentes, com reis bons e maus, e uma série de advertências de profetas levantados por Deus. Nesse período, surgem profetas como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel e muitos outros.
Eles denunciam a idolatria, a injustiça e chamam o povo ao arrependimento. Apesar dos avisos, o povo continua se afastando de Deus. Isso resulta em uma série de invasões e cativeiros. Primeiro, o Reino do Norte, Israel, é conquistado pela Assíria. Depois, o Reino do Sul, Judá, é levado ao exílio na Babilônia. Jerusalém é destruída, o templo é arrasado, e o povo entra num dos períodos mais sombrios da sua história, o exílio. É nessa fase que aparecem histórias como a de Daniel na cova dos leões e Ezequiel com suas visões. Depois de cerca de 70 anos, o Império Persa conquista a Babilônia e os judeus recebem permissão para voltar. Líderes como Esdras, Neemias e Zorobabel lideram o retorno. Eles reconstroem o templo, restauram os muros de Jerusalém e tentam reavivar a fé do povo. Esse período é de restauração e de tentativa de recomeço. O povo está de volta, mas ainda vive sob domínio estrangeiro. A esperança de um Messias, um libertador prometido, começa a crescer mais forte entre os judeus. Então, vem um silêncio de cerca de 400 anos. Nenhum livro bíblico é escrito nesse período, mas muita coisa acontece. O Império Grego domina a região, depois vem o domínio romano. O cenário está sendo preparado, politicamente e espiritualmente, para a chegada daquele que mudaria tudo, Jesus. Esse intervalo é conhecido como o período intertestamentário. É importante porque conecta o Antigo e o Novo Testamento e explica por que o mundo estava do jeito que estava quando Jesus nasceu. O Novo Testamento começa com os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles narram o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele prega sobre o reino de Deus, realiza milagres, ensina com parábolas e forma um grupo de discípulos. É traído, julgado injustamente, crucificado e ao terceiro dia ressuscita. Essa parte é o ponto central de toda a Bíblia. Tudo o que veio antes aponta para esse momento, e tudo o que vem depois é consequência direta desse acontecimento. A promessa do Messias se cumpre em Jesus. Depois dos Evangelhos, vem o livro de Atos dos Apóstolos. Ele mostra como a igreja cristã começou e se espalhou pelo mundo. Os discípulos, agora apóstolos, saem em missão para pregar a mensagem de Jesus. O apóstolo Paulo, em especial, tem um papel fundamental nessa expansão. Ele viaja por várias cidades, planta igrejas e escreve cartas que depois se tornam parte do Novo Testamento. Essas cartas são conhecidas como epístolas, escritas para comunidades e indivíduos, abordando problemas práticos, dúvidas teológicas e ensinamentos para viver a fé cristã no dia a dia. O último livro da Bíblia é o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Ele está cheio de símbolos, visões e profecias sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, o juízo final e a restauração de todas as coisas. Embora seja o mais complexo, Apocalipse fecha a narrativa da Bíblia de forma poderosa. O mal é derrotado, Deus reina soberano, e a humanidade restaurada volta a habitar em um novo céu e nova terra, assim como no começo da história. É como se a Bíblia fechasse o ciclo e dissesse: tudo será feito novo outra vez. Agora que a gente passou por toda a linha do tempo bíblica, olha só como tudo se conecta, da criação até a nova criação, da queda à redenção, da promessa ao cumprimento. Quando você entende a ordem dos acontecimentos, tudo começa a fazer sentido. A leitura flui, os nomes se encaixam, os livros ganham contexto. A Bíblia deixa de ser um emaranhado de textos e vira uma narrativa épica com começo, meio e fim, e com um propósito: revelar o plano de Deus para a humanidade. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora você tem uma visão panorâmica da Bíblia que muita gente leva anos para alcançar. E se quiser aprofundar ainda mais, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual parte da história mais te surpreendeu.